Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Presidente da Polônia, Andrzej Duda, ameaça a Rússia com armas nucleares. Mas espera aí, a Polônia possui armas nucleares? Ex-presidente russo Dmitry Medvedev diz que se a Rússia atacar a Ucrânia com armas nucleares, o Ocidente engolirá e não fará absolutamente nada. 5 aeronaves russas abatidas no sábado. Tudo isso e muito mais você vai ver a partir de agora. Mas antes, você já sabe, se você ainda não está inscrito no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Basta você clicar nele e também ativar o sino das notificações. Também convido a todos a fazer parte dos nossos grupos e canal no Telegram e WhatsApp. Os links estão todos na descrição desse vídeo. Pois bem, pessoal, a geopolítica internacional está pegando fogo. Uma declaração aí que pegou todo mundo de surpresa foi a declaração do presidente da Polônia, Andrzej Duda. Ele disse, antes da conferência da ONU em Nova York, a jornalistas, que caso a Rússia resolva atacar a Ucrânia de forma militar, os Estados Unidos vão atacar a Rússia de forma nuclear. Olha só, o presidente da Polônia dizendo isso, né, falando em nome dos Estados Unidos, falando aí em nome do chapéu alheio, né, falando pelo presidente dos Estados Unidos. Se a Rússia atacar a Ucrânia, os Estados Unidos também têm armas nucleares e é o país mais poderoso do mundo militarmente falando. Por aí, pessoal, dá para vocês verem aonde está chegando essa guerra na Ucrânia, nervos à flor da pele, esquentando a geopolítica internacional. O ex-presidente russo Dmitry Medvedev disse que, caso a Rússia resolva atacar a Ucrânia com armas nucleares, o Ocidente simplesmente engolirá e não fará absolutamente nada. Isso nas palavras do ex-presidente russo Medvedev, que desafiou a comunidade internacional, desafiou o Ocidente, desafiou a OTAN. Nós temos que entender o seguinte, pessoal, nessa guerra da Ucrânia, o Ocidente praticamente já esgotou todas as suas armas que poderiam ser enviadas para a Ucrânia. O Ocidente praticamente já não tem mais em estoque. Ou seja, para o Ocidente continuar enviando armas para a Ucrânia, essas armas terão que ser produzidas, terão que ser fabricadas. E a demanda que a Ucrânia está precisando dessas armas é muito mais rápido, é muito mais urgente do que o tempo que leva para essas armas serem fabricadas. Os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha já esgotaram todos os seus estoques de armas que poderiam ser enviadas para a Ucrânia. Estamos falando, pessoal, de uma guerra que já dura aí 7 meses, uma guerra de alta intensidade, como há muito tempo não se via. Basta ver os relatos aí de mercenários brasileiros e até mesmo o sniper canadense, o Wally, que disse que os combates são realmente muito intensos. O que isso significa, pessoal? Quanto mais intenso o combate, mais armas são desgastadas, mais munições são utilizadas e o Ocidente não está dando conta de enviar armas para a Ucrânia. Daqui para frente, tudo que a Ucrânia for receber em termos numerosos de armas terão que ser fabricados. Por exemplo, os sistemas Javelin, né, que são um sistema anti-tanque, os Estados Unidos já não têm mais em estoque, assim como o Reino Unido não tem mais os famosos NLAWs. E por fim, né, pessoal, isso vale para outras armas e munições também. Agora uma coisa, pessoal, a gente tem que deixar bem claro aqui. Os Estados Unidos é o país que mais ganha com as guerras. A gente pode ver que desde o final da Segunda Guerra Mundial para cá, os Estados Unidos sempre vem lucrando com as guerras. Foi o país que de longe mais lucrou com a Segunda Guerra Mundial, até porque não teve o seu território atacado, devastado, destruído por países inimigos. Os Estados Unidos não teve seu território atacado. Teve a base lá de Pearl Harbor, né, mas lá no Pacífico, mas isso não quer dizer que o território, o solo norte-americano, as indústrias, as fábricas norte-americanas foram atacadas. Então, diante disso tudo,
Os Estados Unidos está passando por uma recessão muito grande e a indústria das armas alimenta esse enorme país consumidor que são os Estados Unidos da América. Por isso, pessoal, podemos entender por que sempre os Estados Unidos, ao invés de chamar duas nações que estão à beira de um pé de guerra, sentar e conversar, os Estados Unidos sempre apoiam um lado indiscriminadamente. A Rússia tentou chamar a Armênia e o Azerbaijão para a conversa, enquanto os Estados Unidos foi e ofereceu seu apoio para a Armênia. Lembrando que a Armênia é um país aliado da Rússia e faz parte da CSTO. Para finalizar esse vídeo, pessoal, no sábado, algumas fontes dizem, precisa ser averiguado ainda, mas que a Rússia teve aí a maior perca de aeronaves em um único dia, pessoal. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Rússia não perdia tantas aeronaves em um único dia. Dizem que são 5 aeronaves, incluindo aí caças S-34, Su-30 e também helicópteros de ataque. Enfim, somando tudo isso, aí a Rússia teria perdido 5 aeronaves. Isso mostra, pessoal, que se confirmado isso sendo verdade, as armas continuam entrando na Ucrânia, principalmente as armas de sistema antiaéreos. Podemos notar que houve então uma evolução nas armas ucranianas e as armas prometidas pelo Ocidente, as armas antiaéreas de médio e longo alcance, conseguiram entrar na Ucrânia e estão aí fazendo um estrago na força aérea russa. Lembrando que nessa contraofensiva ucraniana, os ucranianos estão avançando principalmente na região de Kherson, já tomou a região de Izium e Kharkiv, embora as forças armadas russas na retaguarda estejam bombardeando essas áreas conquistadas pelos ucranianos, mas mostra que o apoio aéreo ao qual as forças russas necessitam estão sofrendo, não estão tendo liberdade de manobra, digamos assim, por causa dessas armas de sistema antiaéreo enviado para a Ucrânia. São armas de médio e longo alcance, pessoal. Então, há alguns relatos, algumas imagens mostram que caças russos voando a muito baixa altitude foram abatidos. Se eles estão voando a baixa altitude, porque estão tentando fugir das armas antiaéreas de longo e médio alcance. Mas ao voar muito baixo, também ficam aí vulneráveis à artilharia antiaérea ucraniana. Ou seja, o cenário é bastante complicado. A Rússia convocou, como vocês sabem, 300 mil homens para a linha de frente. Isso demanda tempo de preparação. São pessoas que viviam uma vida civil e agora vão fazer parte de uma vida militar novamente. Claro que o tempo de treinamento não vai ser tão longo, porque são militares que já têm experiência. São militares, aliás, são ex-militares, que já têm experiência, passaram pelas Forças Armadas Russas, sabem atirar, sabem operar em combate, pelo menos nos treinamentos. E obviamente que os russos estão dando preferência aí para os militares que de fato já participaram de combates real. Podemos citar aí, no caso da Síria, alguns combatentes que já deram baixa do exército russo e que agora foram chamados, foram convocados para repelir essa contra-ofensiva ucraniana. Lembrando que nem todos esses 300 mil homens vão para a Ucrânia. Uma boa parte deles vão ficar na Rússia, sendo aí um exército de prontidão caso o conflito se escale. E, por exemplo, podemos presenciar aí um conflito entre a Rússia e a OTAN, cada vez mais, como eu sempre digo nos vídeos, então parece dois ímãs que se atraem, A Rússia, o ex-presidente russo, Dmitry Medvedev, já disse: se a Rússia atacar a Ucrânia com armas nucleares, o Ocidente ficará caladinho. Será mesmo, pessoal? Isso só o tempo dirá, e se a Rússia utilizar. Mas também Medvedev foi bem claro, foi bem taxativo ao dizer: a Rússia tem a sua legislação, tem suas regras. A Rússia não usaria armas nucleares se a Rússia não for atacada nuclearmente e se a existência da Rússia não for ameaçada. Vamos esperar para ver o andamento desse confronto. E sobre as aeronaves russas abatidas no sábado, que seria aí a maior perca desde o fim da Segunda Guerra Mundial de aeronaves
sendo abatidas em um único dia, 5 no total. Vamos procurar checar essas fontes, mas de qualquer forma já trago aqui para vocês, para mostrar o cenário que se passa no campo de batalha, que não é tão simples, não é tão fácil como muitos pensam. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, caso ainda você não seja inscrito. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.